Seja muito bem-vindo ao Pode Saber, o podcast aqui da Saber Contábil. E aqui nós trazemos convidados que são empreendedores com visão, coragem, que trabalha duro. E o nosso convidado de hoje não foge à regra, um empreendedor raiz, aquele que, como a gente diz aqui em Minas, que garra no chifre do boi. Ele que começou com um pequeno açougue de bairro e hoje tem um negócio de mais de 33 lojas. Seja muito bem-vindo ao Pode Saber, Nilson Borges. Legal, obrigado, Hélio, obrigado, João Paulo, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo. Certeza que também vou aprender muito com vocês aí. Com certeza. Muito obrigado, professor. E para começar aqui no nosso bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. Hoje, o Milson é conhecido como o Milson Opa, Wilson do Instagram do Supermarkets. do Supermarkets. Mas o Milson tem toda uma história antes dos supermarkets. Eu quero que você me conte o seguinte: quem que é o Milson? Quem que era o Milson, na verdade, né, antes dos supermarkets? Bom, acho que o negócio começou lá atrás, com meu pai e com minha mãe, né? Meu pai morou aqui na cidade vizinha aqui de Uberlândia, de Indianópolis, na família de lá até hoje. Coincidência, meu pai ele já É tão cidade boa, né? Todo mundo que de Indianópolis geralmente vai crescer, ele vamos pra cá pra Uberlândia, né? Então, eu não era nem nascido aí, meu pai veio, chegou a oportunidade de casou lá e veio pra cá pra cuidar da família aqui, desenvolver aqui, e chegar as oportunidades de vida aqui. O Uberlândia tinha mais oportunidades pra família aqui. Veio aqui, trabalhou no atacado no Brasil de Tiradentes, trabalhou no National Express de ônibus, depois veio os filhos, né? E, e meu pai começou um pequeno negócio, foi um açougue, né? Meu pai, como você falou, a origem nossa bem é uma origem de açougue. Na década de 1985, 1985, essa época, nós começamos desse pequeno açougue. Desse pequeno açougue, meu pai montou esse negócio, e depois, com o tio nosso, que ensinou meu pai a trabalhar, meu pai não era açougueiro, não era comerciante, nem nada, que foi aprender devagar, e tudo naquela época era muito mais difícil que hoje, né, porque não tinha frigoríficos, tinha que pegar matar vaca realmente no chifre mesmo, porque faltava aqui no pasto todo, as carnes, ia lá, se tiver uma vaca de qualidade, o negócio todo, e batia lá e trazia nas casas e vendia no açougue. E começando essa origem nossa, trabalhando com meu pai, com a minha mãe, depois meus irmãos, sou mais um da família. Nós somos de uma família de 4 irmãos, né? Eu sou mais novo, o Silvio tem 3 anos, aí tem o Emil, depois tem o Nilton e tem a Nilzane, que é a minha irmã. Então, essa é a nossa família. E então, começou desse pequeno açougue, fomos lá começamos ali no bairro Martins, chamava Casa de Carnes Belo. Então, o pequeno açougue, depois dessa história toda de começar a trabalhar, ele não trabalhava porque eu tinha meus 7 anos de idade nessa época aí, meu irmão já trabalhava com 10, 12 anos de idade, já agarrava também com meu pai lá. Nesse período não tinha condição de ter funcionário e tudo mais, né? A família que trabalha. Minha família trabalhava. E depois o proprietário desse imóvel lá do bairro Martins pediu imóvel e nós fomos lá do bairro Saraiva. Hoje nós começamos nosso verdadeiro negócio. Então, assim, depois do açougue, começamos também com um açougue lá no bairro Saraiva. Desse açougue, a minha mãe também foi uma grande empreendedora. Glória Zorica, infelizmente, meus pais não estão mais aqui conosco, mas a gente continua aí, dando continuidade ao trabalho que existiu lá atrás. É o exemplo para nós, com certeza. A mãe foi uma grande empreendedora também, ela tem uma visão que desse açougue poderia agregar mais alguma coisa. Desse açougue ali, opa, esse açouguinho aqui eu posso colocar aí uma verdurinha. Aí desse pequeno açougue, tinha meio que uma garagemzinha do lado, ela pegava, ia no Ceasa, tem o Ceasa aqui em Uberlândia, né? Ela pegava o ônibus, ia pro Ceasa, aqui no Uberlândia, chegava lá às 6 horas da manhã, comprava meia caixinha disso, meia caixinha daquilo, um pouquinho de cada coisinha, contratava um carroceiro, esse carroceiro na carrocinha, né? Trazia as verdurinhas lá, comia abastecer as bancas de verdura lá no sacolão. Esse sacolão, ia lá no quintal de casa, ela plantava cebolinha para ajudar mais, né? Tipo assim, para colocar mais sortimento no sacolão, com custo menor, melhor, né, para a gente vender também tudo isso. Então eu plantava lá uma couve, plantava cebolinha, colhia aqui, tudo fazia os moinhos e para vender também. A minha mãe trabalhava dentro e tudo mais. E desse pequeno sacolão, aí começou a encher, eu poderia ganhar mais coisa dentro desse sacolão.
Em Uberlândia existia um atacado que chamava Boca Quente. Quem é de Uberlândia vai entender essa história. Foi o primeiro atacado de Bauru que existiu nessa década de 1980. Ali lá na estação rodoviária, ali no bairro Martisa, bem ali, que era ali na Praça Sérgio Pacheco, existia esse atacado Boca Quente. Aí meu pai foi lá e pegou de uma variante, fez uma compra de coquítica depois. Fez uma peixeirinha de madeira, uma peixeirinha dos 3 metros mais ou menos, de madeira, e começou a colocar mercadoria. Fornece atacado, pegou um fardinho daqui, uma caixinha de sabão. Antigamente sabão era vendido a granel, né? Sabão em pó. O óleo era vendido naquelas bombonas de 180 litros, pegava óleo assim, fazia assim, vendia o óleo, era por litro, por meio litro. Aí você vendia muito assim para o cliente. E então essas coisas assim, as coisas eram granel, arroz, açúcar, essas coisas, macarrão. Eu vendia muito essas coisas a granel. Hoje quase não tem, né? É porque na minha infância eu comprava muita coisa a granel numa vendinha que tinha aqui, o próximo finote. Pois é, essas coisas assim, começamos com esse surtimento dessas mercadorias, e desde pequeno, cara, e fomos assim conquistando a vizinhança, porque naquela época também não existia tanto fogões no bairro, né? Tinha um açougue, já estava consolidado, porque a gente trabalha em família, né? Com trabalho em família, eu já estava trabalhando sério com minha mãe. Eu comecei a trabalhar com minha mãe lá nesse pequeno pegue e paga, você falava, né? Comecei a já repor mercadoria na gôndola, abastecendo as mercadorias, tirando da caixa, fazendo entrega de bicicleta cargueira, aquele negócio todo. E fomos conquistando a vizinhança ali, no bom atendimento já. E vizinhança, você sabe, cara, que preza é o atendimento, com certeza. Então, cara, e depois desse pequeno negócio aí do pegue e pague, já quebramos a parede que dividia o sacolão com o açougue, já virou um mini mercado. Que legal. Depois do PEC Pai já virou um mini mercado. Isso. Então, desse mini mercado, nós temos esse prédio, demolimos agora recentemente, que nós vamos fazer um projeto nosso lá. Depois desse mini mercado, na época em Uberlândia, estava nascendo um projeto do Grupo Martins, que era os Empórios, antigamente, né? Os Empórios, e o Martins, nessa época, tinha uma proposta de supermercado já muito avançada naquela época, parece. Era padaria e supermercado, não existia isso aí que aí. Os próprios empórios da gente. Não existia esse negócio aí de ter uma padaria, né, de pão a toda hora, pão quentinho de hora em hora. Aí nós já começamos desse pegue pai e colocamos uma padaria lá. Aí já fazia era um negócio que deu muito certo naquela época. Coloquei uma sirene lá no supermercado, ó, o pão saía quentinho, saía aquela sirene, o bairro inteiro escutava. Então, quer dizer, eu tava sempre pão quentinho toda hora. Aí o cliente já chegava lá, cara, pão quentinho. Que foi você que inventou o negócio da sirene, tá? Sério? Puta merda, que é tipo assim, pra chamar o pessoal, porque para existiam as padarias, mas o pão não era crocante, porque era pão mais que fica muito tempo na banca. E o pão tem que ter aquela crocância. Então já era uma grande diferenciação minha daquela época. Opa, cara, você fazia fila para comprar pão lá, fazia fila. Era puta merda que lá, fazia fila pra caramba lá, os clientes chegavam lá, tinha que esperar, porque tava assava demais e começou a dar muito certo esse negócio. Então, e foi uma referência de padaria brasileira dessa época aí. Aí, demais trabalhando em família, depois passamos por todos os momentos ali que o Brasil já passou, né? No Brasil, uma crise. Porque o pessoal fala de crise hoje, mas na verdade a crise foi naquela época de 1990. Naquela época do Sailei, todo mundo sabe que não gostou. Eu tô falando aqui, vocês estão com quantos anos? Eu tenho 42. Vocês chegaram a presenciar isso, cara. Tipo assim, mudança de moeda para o RV, o MRV não, o RV, né? As mudanças de moeda, já essas conversões que tinha, mas a inflação, cara, de 80% ao mês. Aí você tinha que ficar etiquetando mercadoria essa mudança de etiquetadora. Aí o governo começou a precificar como uma tabela da Sunab, era mercadoria tabelada. Aí com toda essa época começou a faltar mercadoria para as indústrias de metalurgia, porque ele dava custo para vender, faltava carne, o governo ia lá na fazenda, confiscava o gado do produtor, obrigava o produtor a vender a carne, aí você não tinha ganho a vender, você batia um gado lá para você negociar com o produtor, porque o gado depois está tabelado, e colocava uma placa antes para amanhã vai ter carne. O cara fazia fila pro cara comprar meio quilo de carne. Que o cara ficava sem comer carne, que não tinha carne, cara, é um negócio engraçado. Faltava muitas coisas
faltava papel higiênico, faltava sal. O gado tinha, só não tinha carne para vender. É, porque os caras seguravam por causa do preço, era congelado, o preço era congelado, porque a inflação era muito alta. Então naquela época também foi meio que o divisor de águas no Brasil, né? Às vezes o rico ficou mais rico, o pobre, às vezes, infelizmente, aí não teve condição, porque que dependia de mercado financeiro, cara, muita gente, infelizmente, seu muitas atividades. Por conta da alta taxa de juros, imagina, 80% ao mês, chegou hiperinflação. Engraçado, é a história, né, cara? Então, olha, a gente tá vivendo um momento hoje assim que meio turbulência, mas acaba que a gente lembrando do passado, é o passado muito mais tremeroso, muito mais assim, muito mais difícil, né? Certeza. Então, nós tivemos essa experiência também de conviver né, nessa época, né, de mercado, mas mesmo assim conseguimos sobreviver. Conseguimos aí trabalhando e tal. Mas assim, cara, mas chegou uma época também que como nós tínhamos uma loja, chegou uma oportunidade de chamava Supermercados Uberlândia. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. São os supermercados Uberlândia naquela época também estavam passando por momentos difíceis, por causa de inflação, e chegou a parar com as atividades comerciais. Nós assumimos um ponto desse. Opa, nós pensamos, opa, tá mais de crescer. Então vamos crescer. Abrimos uma lojinha, abrimos a outra. Mas, porque na verdade, todo comerciante começa às vezes, você tem sonho, mas às vezes o sonho não é possível, né? Então nós também queríamos avançar, mas também não tinha muita experiência, cara. E nós passamos muita dificuldade, né, cara? Muita dificuldade também, como muitas pessoas passaram. Nós tínhamos essas 3 lojinhas, depois fomos obrigados a fechar 2 lojas e começar de novo. Cara. Nós chegamos, cara, na bolsa. Desse tanto de duplicate atrasado, cara. Era foda. Mas, cara, chegamos. As ruas fecharam por uma dificuldade do momento, Dificuldade de momento, assim. Então, eu quero falar para você também que hoje, graças a Deus, está aqui no momento, mas já passamos um momento difícil. Então, nós tivemos a resiliência e tudo para vencer todo um momento desse. Chegando a paz estamos hoje. Então, assim, mas foi muito difícil, superamos isso, ele chamou o fornecedor, o duplicate aqui é R$100, naquela época já era muito dinheiro, né? Ou vou te dar 50 hoje, ou se no ano que vem você passa, te der restantes, mas graças a Deus pagamos todo mundo e continuou a vida. Depois, cara, ficamos mais na década de 1995, mais ou menos, já estava muito consolidado com essa loja no bairro Saraiva. Cara, depois fomos convidados para um projeto do Martins, chamava Projeto Smart. O Projeto Smart do Martins, que era um projeto de associativismo, né, que era uma franquia do Martins, pegaram os parceiros, tinha que comprar uma parte do Martins, você ficava meio de sócio dessa associação central de compras, mas usava uma bandeira única. Isso para quem tem que ele foi muito bom, por quê? Ajudava, coisa boa, porque às vezes não tem uma estrutura para você ter uma divulgação, você ter uma comunicação melhor, um tabloide, juntava todo mundo e conseguia fazer uma mídia de televisão. Para quem é pequeno, chegar nisso aí já é um auge. Opa, minha marca dessa TV muito grande, entendeu? Você sozinho meio que é impossível, mas quando com mais pessoas fica mais forte, você consegue fazer esse tipo de coisa. Então nós começamos a fazer um tabloide, negociar com o fornecedor, pô, o negócio estava legal, né? Nós fizemos e fomos convidados nesse imóvel lá do Bairro Zote, tinha um supermercado, chamava Supermercado Nossa Senhora Aparecida aqui em Uberlândia. E também fechou na época. E esse ponto ficou fechado lá. E um amigo meu, cara, eu atendendo, eu era comprador lá desse pedido do mercadinho Sarada, né, amigo? Comprava já. E chegou um amigo meu, cara, o supermercado Colosso fechou. É só preciso do supermercado Colosso. O supermercado Colosso fechou, cara, tem um ponto muito bom lá no Luizóide de Freitas. Pra quem não sabe, cara, Uberlândia, o bairro Luizóide de Freitas é um dos bairros mais populosos de Uberlândia. É um bairro estreitamente consolidado, é um bairro muito top. Então, o Luizóide foi o primeiro bairro de Uberlândia a ter banco, né? A ter toda uma estrutura ali que não precisava de população ir para o centro da cidade. O Luizóide é um bairro totalmente independente de Uberlândia. Acho ansiedade, né, de velho. O bairro é maravilhoso, cara, esse bairro. Eu adoro lá. E surgiu a oportunidade de desponto. Um amigo meu comenta com o fornecedor, me fechou um supermercado, você não tem interesse? Não. Na hora, cara, eu já peguei o telefone assim, parece que é aquele negócio. Na vida tem aquele negócio de ser cresce mesmo. Hein? Cavalo passa à frente de uma vez, tem que subir nele. Você tem que subir no cavalo, porque se o cavalo passar, velho, às vezes você passou a sua oportunidade de vida. E passou, eu montei nesse cavalo, liguei para um amigo meu,
coincidentemente, o proprietário desse imóvel, porque sabia que era um parente nosso, primo segundo, liguei para ele na hora. Ó, o supermercado Colosso fechou, cara, e nem sabia disso, entendeu? Ah, fechou, não tô nem sabendo, fechou, dá oportunidade para nós de lugar lá. Aí, cara, fomos alugar esse imóvel lá. E na época, esse imóvel era aí na esquina, nós temos a loja até hoje lá, né? Uma das principais lojas nossas até hoje. Alugamos lá, e o supermercado deixou o Beto Semic, tivemos que pagar aquilo lá. Aí fomos convidados para fazer esse projeto Smart, a primeira loja, que o pessoal fizeram as conversões de loja, mudando fachada e tudo mais. Mas essa loja foi inaugurada o padrão Smart naquela época. Tanto é que nós tivemos o privilégio, antes do Solar Martins, lá cortar a filha de inauguração, porque era o projeto, né, do Grande Martins. E eu fiquei muito amigo do Oswaldo País, que era o diretor comercial do Martins, diretor de marketing e tudo mais, diretor da Universidade de Varejo do Martins. Na época o Martins fez um papel muito importante do varejo, nós chamamos pequenos, né, que é desenvolver o pequeno e médio varejo do Brasil. Então a Universidade do Varejo fez um papel importante de treinamento, de enxergar o supermercado de outra forma, mais assim, traz mais inovação e tudo mais. Mais profissional, né? Mais profissional. Então fizemos parte desse projeto, o Martins me convidou, inauguramos lá com o projeto Smart, um bom período, essa loja bombou, cara, que, isso que eu te falando, que ela, na verdade, a loja do Resort foi o nosso grande propulsor do nosso negócio de chegar, a gente podia avançar mais. Que essa loja bombou pra caralho, cara. E, assim, eu tive a oportunidade de fazer alguns depoimentos, porque ela foi considerada, na época, era uma das lojas que mais faturava por metro quadrado do estado de Minas Gerais. Era impressionante, até acredito. Era cheio de feira. A filha da padaria pra rua, se passa do açougue, começava a na rua, né, pô? Por um tempo, me pediu muito bem. Aí, muito agressivo lá naquela época. Isso em que ano? Você lembra? Somos de 2000. Projeto Smart lançou em 2000, coisas de 2000. Então a gente começamos a crescer, nossa história de comércio tem mais tempo, mas assim, de supermercado começamos a crescer e chegar às oportunidades foi de 2000 para cá, estamos em 25 anos. 25 anos. 25 anos. E depois dessa loja bombou e todo mundo trabalhando em família, eu começando. Outra coisa que é importante, a gente que é pequeno, todo o maior número de supermercadistas, ele começa pequeno e começa geralmente com perecível. Ou o cara começou com um pequeno sacolão, ou o cara começou, vocês podem ver, ou a história, ou de pequeno açougue, ou pequeno, então eles começam pequeno e vai colocando, agregando uma coisinha, vai crescendo nesse jeito, não foge a regra, nosso caminho também foi isso. E quando você é pequeno também, cara, isso dá oportunidade para a gente ter um pouquinho de conhecimento de causa. Com certeza. A gente, por exemplo, eu já fui açougueiro, então eu sei conversar para açougueiro, eu nem gosto de açougueiro. Então o cara não vai me desafiar, não. Eu fui padeiro, mas nunca queimei arroz. Essas brincadeiras Eu também já foi padeiro. Essas brincadeiras de padeiro, não sei. Essas brincadeiras de padeiro, então muito com isso. Então você tem também uma boa noção, você tem uma boa noção de reposição, repositor, de entender de layout, para a loja, entregar mercadoria, então você acaba tendo um conhecimento mais macro daquilo que você está lidando. Entendeu? Então eu sou muito operacional e também também fui assim, dentro dessa parte operacional, fui da área muito comercial, desde compra, sempre comprei da parte de gestão de compra da empresa, essa parte das cadeias de suprimento e tudo mais. E a parte de compras no supermercado talvez seja a área mais importante, né, nisso. Pois é, Carol, como se tudo acreditado, você comprou bem, você vendeu bem. Então, compras é um negócio muito delicado, a gente trabalha muito com parte de gestão nessa cadeia de estoque, muito assim, ajustado, porque você sabe, o estoque, você comprou estoque a mais, você vai complicar seu fundo de caixa lá. Você comprou demais, você pode ter um problema com quebra. Então é uma cadeia só de problema. Então você tem que comprar o quê? O giro. Então, é o giro que vai fazer o giro, cara, que a gente trabalha, que a gente tem que trabalhar com giro no parceiros. Você não pode comprar uma mercadoria além do seu giro, pra você pagar e ficar vendo que a mercadoria errada lá toda vez que você comprava, você já pagou duplicata, tá lá aquela mercadoria. Pô, entendeu? Então, assim, a gente trabalha muito bem essa questão de orçamento e gestão de compras. Então, aí depois dessa loja, começou a vir as oportunidades. Mais uma loja, a segunda loja, a quarta loja, e fomos crescendo. Então, fomos crescendo e
depois de na sexta loja, a gente enxergamos que já poderíamos deixar a bandeira Smart seguir uma marca solo. Por isso que é onde que entra a história do Supermax. Por exemplo, nós, dentro dessa parceria do Smart, foi muito importante para nossa história. Eu sempre gosto de contar essa história, para poder ir dentro, que faz parte a gente tem que agradecer a parceria. Nós somos parceiros até hoje do Martins. Então, mas assim, construímos para construir nossa própria bandeira. Então, e de lá para cá, a gente hoje são 33 lojas, né? Nós estamos hoje em 3 cidades, mas na qual estamos muito focados em Uberlândia, porque Uberlândia é uma cidade muito próspera e cresce bastante, Uberaba também. Hoje são 26 lojas de Uberlândia, são 6 lojas em Uberaba e uma cidade de Monte Alegre. Então a gente tem um planejamento estratégico para expansão. Nós estamos aí, esse ano de 2025, um ano muito desafiador. A gente já inauguramos a loja em janeiro, estamos inaugurando a loja agora, inclusive, né? É dia 15 agora de abril, e temos mais 2 lojas para inaugurar. Uberaba também, né? Já temos um projeto também de expansão para a cidade de Uberaba, como fazer uma loja legal lá também. E a gente trabalha com supermercados, né, João Paulo? Sim, a gente trabalha com formato nós estamos no plus de loja, um formato de loja mais express, de loja de vizinhança, nós tratamos. Caminho plus de loja mais abastecedora, aquele que atende aquele público também que quer fazer só compra de mês, tem um surtimento maior, um espaço maior na loja. E temos aquela loja também um pouco mais compacta também, que é um formato de loja que atende aqui por mais exigente também. E tem um surtimento um pouquinho mais de serviço. E a gente também enxergamos a oportunidade, podemos também agregar todo esse serviço para todas as lojas. Porque a gente acredita muito, cara, na experiência de compra. A gente vem vivendo hoje aí, cara, assim, esses momentos que tá todo mundo, cara, correr para lá e para cá. Se você tem uma loja que atende a necessidade do seu bar, que atende bem ali a vizinhança, acaba que a gente consegue fidelizar através do bom serviço, logicamente, né? Isso não é fácil. Você tem que ter um bom serviço, um bom atendimento, trabalhar com uma gestão de pessoas muito importante, que essas pessoas é que vai fazer a mexa na compra, ter reconhecimento do nosso cliente, do nosso padrão. Com certeza. É isso aí, cara. Era uma história grande. Você falou que a partir da sexta loja que vocês desvinculassem, né, da rede Smart. E qual que foi ali o principal motivo? Quanto que você falou, ó, vamos virar a chave? Mas o que acontece é o seguinte, nós temos a questão, quando você tem essa questão do associativismo e a parceria, você tem alguns contratos também para você trabalhar, você tem um limite de compra do Martins, você tem um negócio de amar mais um pouco. E às vezes também, cara, o que acontece é que você tem um raio de concorrência que você não pode haver porque já tem um cara com a bandeira lá. Então, pai, mas eu quero crescer. Acaba tendo uma barreira ali para mim, que pode atrapalhar. E eu não quero gerar um conflito com o meu parceiro ali agora. Então, eu vou ter que seguir no meu caminho, cara. Vou ter que acreditar no meu projeto, na minha bandeira, na minha marca, trabalhar ela e divulgar que o Supermax também tem um mercado forte também aqui em Uberlândia, minha região. Então, começamos a partir daí, seguindo essa carga. Então, começamos a trabalhar com o tabloide, o tabloide ainda é muito usado ainda trabalhando mais essa questão da mídia televisiva e tudo mais, fazendo com que a nossa marca começasse a aparecer mais. E, cara, a gente, graças a Deus, nos últimos anos para cá, a gente vem recebendo sempre Top of Mind, uma pesquisa de mercado, né, que é uma pesquisa que é feita, né, uma marca mais lembrada, o Supermax vem aí conquistando, graças a Deus, um trabalho sendo agraciado aí, essa conquista aí, né? Deus trabalha, mulher, futebol trabalho. E, o Milson, até vocês desvincularem do Martins, vocês já trabalhavam a marca Supermax ou o Supermax a gente só vê surgir o nome, a marca Supermax, depois que vocês desvincularam da Smart? Existia na fachada Rede Smart maior e pequena marca Supermax embaixo. Entendi. Então, porque Smart já parecia maior. Então, é Smart Supermax. Ou Supermax Smart. Então, essas marcas confundiam. Mas até hoje, faz pico, nós estamos falando aí. São 25 anos, muita gente no Bar Mizote ainda falando Smart. Falando Smart até hoje. Falando Smart. Falando Smart até hoje.
que até hoje que fica na minha bola e fica mesmo, cara. Até hoje tem isso lá. Aí você cai nas amestras, a gente tem grandes amigos e ele continua smart vida. É porque realmente é o caminho que nós enxergamos a oportunidade, né, de trabalhar e desenvolver a bandeira e tudo mais. Claro. Wilson, o sonho de todo empresário é crescer, é ser grande um dia. Desde quando vocês começaram com a açougue, já existia, assim, lá no fundo, tinha o desejo de pensar, nossa, nós vamos ter 33 lojas, 40 lojas, até quando nós vamos crescer? Ou simplesmente não vamos crescer, vamos melhorar de vida, vamos, sei lá, vamos contratar, vamos ajudar tantas famílias, né? Porque o empreendedorismo é isso. Eu aqui hoje nós temos 30 famílias, tem mais de 2.000, nós temos 30 que dependem da gente. Então esse é o desejo lá no início de se tornar o que o Supermax se tornou hoje, ou a realidade de hoje, Wilson. Ela vai muito além do que vocês imaginavam. Lá no início, né? Só tinha um açougue no bairro. Ah, acho que vai mais além, né? Porque essa questão do empreendedorismo, em ano de 2012, eu perdi meu pai. Meu pai foi expulso e tudo mais. E assim, nós como somos os sucessores do negócio. Eu acho que assim, cara, o empreendedor tem essa questão do empreendedorismo, acho que nasce com a pessoa, cara, essa vontade de ter, de conquistar, de voar. E esse negócio não tem limite, não, cara, na boa. Esse negócio não tem mais limite, não. A gente não sonhava de chegar até que nós chegamos hoje. E a gente. Agora que chegou aqui é ponto final. Tem que continuar, porque, cara, é igual passarinho, cara. Você cresceu lá, você tem que ir voar, você tem que buscar novos horizontes, buscar novos mercados e tudo mais. Porque quando a gente tava, quando mudamos para o horizonte, que nós saímos de uma loja pequenininha, tipo assim, uma loja que vendia lá, os números de hoje, mais ou menos, vendia lá 300 mil por mês, vai para uma loja, cara, já vendia R$ 1 milhão. Puta merda, cara, como é que tanto de faturamento é esse? Tanto de gente, sabe? Nós não tivemos essa experiência de tanto movimento ainda. Então aí começamos naquela época lá, a gente chegando, essa loja está vendendo muito, depois veio chegar as oportunidades. Abrimos a segunda loja, a terceira, a quarta, e foi. Tá, não tem muito limite essa questão do empreendedorismo, de você chegar que você pode avançar, mas uma coisa eu aprendi em tudo isso aí, a gente tropeça ainda, eu acho que é só tropeçando que a gente consegue acertar. Às vezes, se você só acertar também, acho que é errando que a gente aprende. Senão a gente fala muito que não tem erro, né? Só é aprendizado. É, isso aí. Então, assim, confesso que o João Paulo, pela obediência, nós tivemos privilégio para você trabalhar conosco, até nós chegamos e depois Uberaba, quando nós fomos ir para Uberaba, foi uma situação, uma rede de Uberaba tinha fechado, né, na Uberaba, e assumimos os pontos para dar massa falida. Era um mercado também muito competitivo, Uberaba, mas assim, e chegamos com uma oportunidade. Mas o começo dessa Uberaba foi muito difícil para nós, porque é outro mercado, outra cidade, logístico e tudo mais, mas tinha um pequeno centro de distribuição que para atender essas lojas era muito difícil. E depois, às vezes, na verdade, o crescimento desordenado também, cara, começamos a meio que tô pensando na perna, entendeu? Um crescimento meio desordenado, sem ter uma instrução, sem ter um planejamento estratégico, sem ter um controle de caixa. Passamos outra meio dificuldade, meu amigo. Até na 10ª loja lá, o Supermax, assim, ele tinha aí um endividamento alto, e isso aí, eu recomendo muito, sim, palestra também, que a gente está sempre participando das coisas, que a gente também, que às vezes, assim, cara, você tem tem que saber até onde é que você pode ir. Sim. Porque às vezes seu sonho, cara, às vezes você pode virar um pesadelo, né? Então, cara, nessa época aí de 10 lojas, na época, a gente começamos aí usar banco, empréstimo e tudo mais, cara. E se a gente não tivesse E nessa época também eu participei de uma outra rede, eu fui convidado do Debile, que é uma marca interessante, sim, uma marca que diferente, né? Fui convidado a ser sócio. Porque o meu sócio, que é o Oswaldo Carrijo, que é um amigo até hoje, me convidou para esse projeto. E esse projeto é um projeto de loja gourmet. Então, ele deu muito certo, a Uberlândia, né? E eu fiquei nesse projeto lá com o Carrijo 5 anos, né? E isso estava me gerando também uma carga de trabalho muito alta, porque eu ficava de manhã no Debile e à tarde no Supermax.
Então, cara, eu trabalhava, nem entrava mais, tanto trabalhar. Chegava no supermercado tá de problema. E o Devi também, e varejo, cara, o problema é o mesmo, todo lugar. E a gente está em outra bandeira, Devi e supermercado, acaba assim, gerando conflito de interesse também. Então, eu cheguei lá e acertei a minha saída lá, deu tudo certo. Esse aporte que entrou me ajudou também no caixa do Supermax. E aonde também que eu acho, eu sempre como eu, das conversas que a gente tem, eu sempre falo que também que a gente tem que enxergar e ter a humildade de enxergar nossas limitações. Claro. Eu cheguei, cara, eu não consigo estar administrando um negócio desse tamanho. 12 lojas, 800 funcionários, faturamento, sem processo, sem coordenação. Nossa, cara, é prejuízo. Cheguei, cara, nessa época eu não tinha nem controle do DIM, tipo. Você lembra? Eu não tinha, cara, eu não tinha um DIE, não tinha essa oportunidade de ver nem meus números. E Geral, 12 lojas. 12 lojas, ser totalmente na sorte. Cara, na sorte, você acredita? Então, assim, e no segundo. Mas como é que você sabia se estava dando algum prejuízo nesse negócio? Cara, deu lucro. Sobrava, deu lucro. Sobrou, deu Deu lucro. prejuízo. Deu lucro, aumentava a loja, aumentava o endividamento, mas eu ia pagando, pegava o prédio dali, pegava o outro dali, ia pagando. Mas, cara, deu tudo certo. Mas aí. E eu falei, cara, mas não vai dar conta, toca esse quilo, cara. Eu preciso um executivo, um administrativo. Eu tinha as pessoas, mas também as pessoas que eu tinha lá naquele momento eram totalmente limitadas também. Tinha a família trabalhando no negócio. Aí você, dali gera conflito, né? Aí você vai cobrar dali, cobrar da sua esposa. Olha, eu falei, você, cara, eu mandei a esposa embora, né? Até hoje. Ela brinca comigo até hoje. A minha trabalho aqui também. É porque nós discutimos, cara, no trabalho, e à noite, como é que você vai namorar com sua esposa, sentindo assim, no cubanar sua mente, sei que às vezes no trabalho tem algumas discussões. Por falar muito de separar as coisas, não. Pega isso, papel como. Não tem jeito, para tu. Você vai ser minha esposa, aí você vai dar certo trabalho. E hoje, graças a Deus, é uma grande psicóloga, trabalha totalmente independente, tem negócio dela, e dá muito certo, graças a Deus. Me aprecia. E aí, cara, só complementando você, só complementando um pouquinho da história aqui, para dar um fechamento aqui, o Romano passou 2, 3 executivos para corrigir contrato, para ser nosso diretor, eles pediram. Não deu certo, cara. Porque, na verdade, quando a contratação, você tem 50% dá certo, 50% não dá certo. E é um cargo, cara, você pode colocar um cara para ser seu administrativo, seu CEO, cara, tem que ser um cara de responsabilidade, é um cara de confiança, é um cara que você vai pôr essa pau e empresa na mão do cara. E como vocês vão buscar esse profissional? British Compressor Extor, é que faz o cara lhe acertar. Tudo é história, cara. Que tudo, cara. Tudo assim, tudo cai assim e tudo deu muito certo. Quando eu vendi o Devir, tinha uma oportunidade de eu alugá-lo. A gente cresceu também com o formato de BTS. BTS é Build Suite. É quando você arruma um parceiro investidor. Sim. Se você não tem a grana para você comprar o terreno, o cara como dele, você constrói o seu formato. Entendi. Nós temos alguns imóveis próprios hoje, mas a maioria nossa é o BTS, onde você não mobiliza muito seu capital de dia, porque cada um tem seu métier, né? Então, que é um cara aí eu fui atrás de um investidor que ele é dono de uma área muito boa em Cubergazal, no centro da cidade. Eu fui lá para ver se ele poderia construir esse mercado para mim. Então. E esse senhor, cara, é um senhor muito financista, muito assim, gosta de detalhar. Porque quando o cara vai fazer um BTS para você, primeiramente, cara, você tem que ter o quê? Credibilidade. Porque o cara vai investir uma grana para comprar um terreno para você, para construir um supermercado para você. Você tem que ter uma garantia real, ter uma confiabilidade que o negócio vai dar certo. Dá para conversar comigo. E ele, todo mundo é assim, né? Tá certo, tem que ser assim mesmo. E nessa época eu estava desestruturado ainda, mas eu tinha acabado de vender o Devi. Eu achei que eu estava poderoso, né? Tinha dinheiro. Aí esse senhor chamava Luiz Dorce, que foi o meu grande mentor também. Foi proprietário também aí da Teleintegração, um grande executivo, um grande empresário, que teve uma grande inspiração por ele. Porque esse cara, quando eu fui conversar com ele,
ele me pediu uns dados para mim, para ele fazer uma parceria comigo, e queria saber se a minha empresa era saudável, se isentava, né, não sei o quê, que é o justo. Porque naquela época eu não tinha os dados assim, certinho, cara, os contadores faziam os DRE, cara, você sabe, pelo Excel. Porque você sabe, mas o que você quiser pôr, você vai pôr. Pelo Excel, né? E eu que precisava de caixa, às vezes você precisa de caixa, talvez, cara, ou você vai fazer empresa da Lu, vai estar pedindo, mas você vai gerar o imposto também, e devido. Então você acaba ter todo esse trabalho, cara. Ele, na hora, quando começou a me debater no meu DRE, ele começou a ver algumas coisas que estavam aí. Não estavam compatíveis, está com estoque alto, você não sei o quê. E ele não ligou para mim o negócio, não fez negócio comigo. Na hora, falou assim, ô Wilson, não vou te lugar, não vou fazer negócio com você. Eu tô vendo aqui que você ainda não está estruturado para isso. E eu falei, puta merda, cara. Que esse cara tá me isso daí, Zereni. Nem conhecer direito, tá me falando mal do meu negócio. Você falou mal de mim, mas, cara, sua empresa tá assim, mas eu vou indicar uma pessoa para você que pode ajudar a melhorar a sua parte de números, a parte de resultado do seu negócio. Mas um dia nós vamos sentar aqui para frente, mas hoje não vou fazer negócio com você. E você já super chateado, cara. Pois não, cara, e tal, isso daí aqui financia, esse dele é muito inteligente, mas depois eu fiquei muito amigo dele. Cara, mas aquilo foi para mim foi uma maior lição. E eu escutei ele. E me passou o contato pelo zap, liguei pro cara, e o cara é o Coites. Conta essa história até hoje, que eu depois fiquei muito amigo dos dois, que eu fui lá agradecer ele, que ele me indicou, me auxiliou até hoje, tá comigo tem 12 anos. E o Coites chegou, cara, e com essa visão mais de financista, de ajustar, de dados, de controle, coisa muito assim, cara. Nosso CEO lá hoje, cara, em bait enquanto acabou. Eu falo com tudo isso, que muito da gente, o empresário, que tem a força da cabeça, e fala, eu que mando, eu que faço, eu que posso. Mas eu faço, mas e quem está olhando a empresa? Entendeu? E ele me ajudou muito nessa parte de processos, de organização, criar meus dados. Hoje, assim, depois desses 12 anos para cá, nós estruturou todo o negócio. Hoje nossa empresa aí, cara, totalmente sustentável, endividamento zero. Nós fizemos todo o trabalho já de informações contábeis para os meus pais, já passou editado, já está, voz editado já, que essa empresa crescia muito. Então, assim, trouxe todo um processo que nós não tínhamos hoje, cara, de organização que nós temos hoje. Então, hoje, assim, cara, eu agradeço muito ao seu Luiz pelo não dele, que para mim foi assim como uma oportunidade, entendeu? Então, isso para mim foi muito de grande valia, eu recebi que não como sim, que me inspirou muito, sabe? Então, eu gosto de falar isso porque é virada. Foi uma virada de chave, cara, e com muita da gente poder ter levado aqui para um lado negativo. Meu não, cara, poder professar. Cara, que cara tá certo. Eu tô despreparado. E às vezes a gente não tem essa humildade, muitas pessoas não têm. Acho que a maioria não tem. Meu ver, é a maioria. Então, e muita gente não gosta de falar não. Sim, não gosta de ouvir. Não ouviu não. Não gosta de ouvir não. Muita gente gosta de falar, o que você quer ouvir? Entendeu? Então eu aprendi muito isso, cara. Eu gosto de receber ou não, eu gosto de receber a crítica. E daí que me dá a oportunidade de melhorar. Então de lá para cá a gente mudou a organização, hoje o supermercado, graças a Deus, a empresa assim, faturando bastante expressivo. Nesse ano a gente vai faturar 1.200. Então a gente é hoje 2.500 colaboradores. Hoje nós somos aí, cara, assim, muito visitado ali de processo, de organização, gestão de estoque. Nós temos centro de distribuição, gestão toda essa cadeia de suplemento. Então, graças a Deus, cara, a gente está bem assim, podemos avançar, né? Porque a gente já sabendo da graça podemos ir. Hoje não vamos assim, hoje são mais assim, mais comedidos, mais assim, no sentido vamos falar, vamos fazer um projetinho, vamos. Aí lá não basta só a minha acessibilidade. Opa, vamos montar um conto novo. Vamos buscar os dados. Nós temos um sistema de GeoMike, que é o GeoFusion, por exemplo, que dá tudo já uma previsibilidade, é um ponto estratégico. Opa, qual que é a renda per capita desse ponto? É um público mais exposto, um público mais jovial, quantos habitantes tem, renda per capita, então estudar tudo isso, que já dá até uma previsibilidade de faturamento. Porque varejo, você não pode errar. Não. Você não tem permissão de erro. Porque é o seguinte, se você errar,
Se você errar, foder, porque se não vender, vai estragar a mercadoria, que é do mercadoria de altamente perecível. E se você comprou errado, você está lascado, vai atrapalhar seu fluxo de caixa. E se você fizer uma parceria com alguém do BTS, se você errar, você vai ter para responder pelo contrato que você fez. E o contrato do BTS é foda mesmo, porque é de 10 mais 10. Então, assim, 10 mais 10 é porque o cara também acreditou no seu projeto. Você provou para ele que você tem credibilidade no varejo, é tudo. O BTS, no mínimo, tem que falar no mínimo 10 anos. 10 anos. 10 anos para o investidor justificar onde ele investir. Então, assim, hoje nós temos vários parceiros imobiliários que são investidores nossos e acreditam no nosso projeto, que a nossa empresa é uma empresa extremamente sustentável. Então, graças a Deus, a gente está crescendo. Nós temos imóveis próprios, mas esse formato de BTS é o formato que nos possibilita a ter um crescimento mais rápido. Esse, como supermercado, somos outras redes também faz muito isso, né? No próprio as redes de atacarejo, os supermercados aí, você vê o PH, Mertwill, esse pessoal tudo trabalha nos bancos, também agências, assim. Todo mundo trabalha aqui, porque cada um tem seu nicho. O negócio é comprar e vender. O outro do imobiliário é fazer renda desse negócio. Então a gente dá o foco, o nosso negócio quer comprar e vender. Só uma curiosidade, essa loja aqui de Santa Mônica, aqui próxima, a BTS, SS. BTS, se for pegar dessa loja de Santa Mônica, tem duas lojas conosco. E tem duas horas. Tem a Space Santa Mônica e tem do Jardim Brasil. Sim. Então, são 2 horas que nós temos com ele. A maioria dos peixes nossos, ou vai temos 1, 2 ou 3, a pessoa vai crescendo junto conosco, entendeu? Legal. São uma oportunidade para a pessoa também, que tem o seu capital, e que é um grande negócio também, fazer essa questão dos investimentos imobiliários, né? E que ainda o investimento imobiliário é uma renda, ainda você vê que ninguém nunca vi falar que alguém que investiu no terreno, investiu no quebrou, perdeu dinheiro. Você pode ter certeza. Você vai escutar enlouquecer, você vai falar. Entendeu? Então é muito disso. Então a gente cresce também dessa forma. Muito bacana. No regime BTS, o investidor ele compra o terreno e ele fica responsável também por toda a estrutura da loja, toda a estrutura, valor, a construção. Sim, a gente. Gostei daquele fonte ali. Acontece, às vezes, o próprio do proprietário terreno, ele constrói. Quando ele não constrói, ele vende. O cara do BTS compra o terreno e vai construir. Entendi. Ou entrega para ele o projeto de layout, o projeto arquitetônico. Que já nós temos um formato de loja. Nós trabalhamos com o formato de supermercado de vizinhança hoje. É formato que nós precisamos de uma área de 3 a 4 mil metros para trabalhar com uma obra de mais ou menos de 1.500 a 2.000 metros de área construída e a área de vendas de 1.000 metros, mais ou menos. Esse é o formato que chega de oportunidade. Então, eu entrego para ele todo o memorial descritivo, tudo pronto, formatado na mão dele, conquista até aqueles papéis de projeto, ele vai na consultora, daria até aí o orçamento, já constrói e pega para mim na chave. Entendeu? Vendi. Aí o valor que deu, a gente tem um percentual que negocia com ele. Aí é onde tem o retorno através do percentual. Entendi. Isso, eu quero voltar um pouquinho, até fica com uma dúvida aqui, anotei uma outra curiosidade também. Você falou que mais ou menos quando você estava com 10 lojas, você foi convidado para investir em outro negócio que era do seu mesmo segmento. Ou seja, você já tinha 10 lojas de supermercado e foi investir no Delivery, sim, que é um outro supermercado. Naquele momento, qual foi a estratégia? Você não pensou que naquele momento talvez você, com esse novo supermercado, esse novo projeto, você iria de certa forma concorrer com as 10 lojas que você já tinha? Esse convite veio através do Oswaldo Carris, quando me convidou. Era o supermercado trabalhava com supermercado menores, supermercado de bairro. O David veio com outra proposta. Entendi. Com propósito de supermercado gourmet. Ele abriu ali na Getúlio Vargas, uma loja aqui, na hora, era a primeira loja. Nós trabalhamos muito forte esse projeto. Nós já achava muito para São Paulo, Belo Horizonte, temos as principais lojas do Brasil, visitando Conceito. Conceito, ia na loja, mas foi o verdadeiro copiador. Chegava, tirava foto dessa marca, desse produto, desse equipamento, filmava a loja. Opa, esse mercadoria aqui não tem em Uberlândia, vou comprar para ter lá. Pode ter buscar a diferenciação. Então a loja, ela, quando a gente inaugurou, ela veio com esse conceito.
Então a bandeira, ela era reconhecida como bandeira gourmet de Berlândia. Nós tínhamos uma boa padaria patrocinando um padeiro de Belo Horizonte, lá do Verde Mar, que é um formato de um supermercado extremamente conceituado lá. Nós pegamos assim, o hortifruti nosso era muito, muito agressivo na parte de qualidade, não era preço, era serviço e qualidade. Então foi a primeira loja de Berlândia a ter esse conceito. Então, assim, era um sonho da minha parte também, sair, por exemplo, do supermercado convencional, né, para uma proposta que o desejo nosso também era expandir o Deville. Então, é que quando eu saí do Deville era para montar a quarta loja, né? Era para montar a quarta loja. O Deville está com 5 lojas hoje, se você interessa. Mas nós também, a ideia nossa era crescer o Deville, né? Mas, assim, realmente por conta eu achar que naquele momento eu não tinha condição mais de ficar em 2 negócios, não tem condição. A minha coisa está de 2 escritórios. Aqui tá mim. Então você acaba assim, o tempo é muito, muito corrido, cara. Eu ficava das 7 ao meio-dia, uma rede, depois chegava uma loja no sábado rapidinho, dando 1 hora, ele ficava até às 9 horas da noite em outra loja. Cara, o era até roxica, tanto trabalho. Mas assim, foi toda experiência que me agregou muito conhecimento. Principalmente uma parceria, temos o bom na segunda até hoje, o Betano, Levi e Alberto Carris. O Oswaldo está para ação, mas eu fui dele que está goleando, né? Então a gente tem um bom relacionamento até hoje, está com o negócio dele, a gente está com o nosso. A gente costuma falar, cara, supermercadista, a concorrência existe. Não quer dizer que somos inimigos. Concorrência é uma coisa, inimizade é outra coisa. Então, ou seja, a gente tem o respeito, logicamente que a briga é comum. Todo mundo está brigando se o cliente é único, não tem jeito. Mas assim, não quer dizer porque, assim como vocês também, tem que desgastar, fazer coisa que está fora do negócio, para você crescer, tem para isso. Hoje trabalha teste, tudo mais. Então, assim, apesar de ser o mesmo segmento, o conceito era totalmente diferente, né? E o público também era diferente. Sei, vamos gerar uma concorrência entre as duas marcas. E hoje, né, o Supermarket, por exemplo, essa loja que próximo de você, que é a Santa Mônica, né? Mas aí chegamos à oportunidade, porque o Supermarket, mais essas 33 lojas, nós estamos em pontos estratégicos. Então, na nossa ida, enxergamos que temos a oportunidade de todos os bairros de Berlândia. Um supermarket, você está num bairro classe média, está no bairro classe média alta, mas também está naquele público um pouco mais simples também. Então, mas se nós estamos no bairro classe média alta, tem que ter uma loja padrão também. E então a gente já tem uma loja, por exemplo, que já tem serviço tanto quanto as outras lojas têm. Entendeu? Por exemplo, nós temos dentro dessa loja de supermercado Max, que é tudo mais exigente, nós temos 6 lojas interessantes. Mas não quer dizer também que isso não tem que ter uma loja boa. Porque para mim o cliente é um software. Eu não posso ter um sortimento específico para aquela loja, mas para mim, mesmo o valor, ele está no mesmo valor. Para mim, o cliente do resort, vê o clientão do Piqui e Morumbi, tudo tem o mesmo valor do Supermax. Porque o problema, cara, é respeitar ele, porque ele é nosso patrão. Todo mundo é mesmo o valor do nosso negócio. Entendi. Eu queria saber também, como que é feito a escolha do ponto. O que vocês analisam para ter a certeza que naquele lugar daria uma boa loja, que vai ter um público, que vai ter uma rentabilidade boa? Como que é feita essa escolha? Tem toda uma ciência por trás, né? Ponto é tudo. Ponto vamos falar, cara, 80% da vida é o ponto. Esse negócio seja não ter ponto, depois eu trabalho. Porque o ponto você tem que estar na via de fluxo de via, eu já falei, via de ligação, somente via de ligação de baixo, de fluxo. Então você tem que estar bom nós que a gente chama de esquerda positiva, que você tem que estar sempre voltando para sua casa. E ninguém para comprar para ir para trabalhar. Está sempre atrasado para você parar para comprar. Então você está voltando para sua casa, para o almoço, para junto, você vai comprar por Desinteressante. Então você está sempre voltando, tem que estar sempre do seu lado, cara. Do seu lado você está voltando para sua casa. Então isso, todo mundo utiliza essas metodologias. Além da acessibilidade, você tem que estar no bairro, opa, esse ponto é um ponto estratégico. Você vai olhar, logicamente, área concorrencial, né? Esse pai aqui, porque Uberlândia, tanto Uberaba, as cidades crescem muito. Uberlândia, é o que eu falo, cara, Uberlândia, estamos aí 750, 800 mil habitantes. Se crescer 4%, dá mais de 20 mil habitantes por ano. Então, é uma cidade que desde Uberlândia todo ano que está nascendo. E Uberaba também.
Então nós temos a oportunidade de continuar crescendo como a cidade cresce. Crescendo junto com a cidade, né? Então você arruma um ponto estratégico com todas essas anuências, por exemplo, e ali a nossa acessibilidade é importante. Esse ponto que é estratégico. Através desse ponto, depois vamos buscar aqueles dados que eu comentei com você. Além da minha acessibilidade, eu vou buscar minhas informações. Renda per capita, por quantidade. Já aconteceu várias vezes, mesmo o ponto sendo bom, a gente não monta a loja, porque no bairro não tá maduro ainda. Entendi. Como é que eu vou montar uma loja no bairro que tem 2.000 pessoas? Você vai pagar tudo, não vai pagar tanto. Porque o custo, cara, do supermercado é alto para sanar. Você tem um custo fixo alto, você tem um custo de folha que é alto, você sabe disso. Você tem um custo de energia, você tem um custo para manter. Se você não tiver a venda, aí não vai, cara. Se você tem uma loja deficitária, não dá. A gente espera. Opa, não vou fazer aqui agora. Eu tenho áreas, investidores. Eu até falou, você falou recentemente, um ponto estratégico, um bairro que está nascendo, mas não está consolidado. Você tem lá 600 casas, agora você montou o seu mercado em 600 casas, mora 2.000 pessoas, viabiliza. Por isso, às vezes, o cara monta o supermercado, outro mercadinho, vai lá, o cara não dá conta porque ele tem o giro, não tem a venda. O que paga a conta é o giro, é a venda, não tem jeito. Como é que eu Porque, cara, o supermercado é o seguinte, todo mundo vai levar, né? O William vai levar o dele, o funcionário vai levar, todo mundo vai levar, o que sobrar que é seu. Aí é foda chegar no final do mês e não sobrar, né? E já aconteceu de vocês fazerem toda essa análise, viabilidade, fazer toda essa ciência aí por trás e falar, não, vamos que o ponto é bom. E montar uma loja e o negócio não ser daquela forma que vocês imaginam. Já aconteceu? Aconteceu no passado. Aconteceu no passado. Antes da gente ter essas informações, né? Lá atrás, nós montamos, por exemplo, a loja grande, ela se fez na loja hoje. Loja do Morumbi, a loja de 2 meses de aniversário. A gente não abre loja mais desse tamanho. Nós abrimos lá atrás, por exemplo, o bairro estava começando e não tinha gente suficiente para justificar o tamanho daquela loja. Aí foi investimento errado. Pagamos os caras. Ficou uma loja deficitária mais dinâmica. Bancando a loja. Bancando. Hoje, graças a Deus, é uma loja que já faz o consumidor. Passamos lá 10 anos já. É a segunda loja nossa de Campeonato, loja importante. Mas assim, são esse tipo de coisa. Hoje a gente não arrisca mais assim. Antigamente tinha que arriscar, petisca. Você pega isso com petisca, mas tem que riscar mais empreendedor, né? Mais habilidade, porque hoje você tem mais informações que pode te orientar, te dar um norte melhor, posso errar menos. Essa ferramenta que você tem, fala que você não vai, e você vai, não vai, e você vai. Aí você vai ver que você vai depois. Vai dar certo isso. Essa vida do feeling, né, Deus? Mas era assim, mas assim, deu muito certo, porque eu cresci também assim. Foi isso que fez crescer e posicionou o negócio, né? E às vezes, E é importante. bicho, eu tenho que acreditar e tem que arriscar também. Porque se o cara for, se o empresário, o investidor, o empresário, o empreendedor, for aquele cara muito conservador, muito com medo de não arriscar, aí vai ser difícil também, cresce no chão. Vai, porque cara tem que acreditar. O inverso não é verdadeiro. O cara tá começando e já quer fazer tudo arrumadinho, pesquisa, não é a conta não fecha. Claro que o feeling é importante, né? Seguir o feeling e fazer igual você fez, né? Enxergou o momento da mudança, né? Até aqui foi no feeling, agora preciso me profissionalizar, né? Porque o mercado, cara, o nosso segmento de varejo alimentar, ele é muito competitivo. Costumo falar que o Uberlândia, nossa região, é capital do atacado, capital dos supermercadistas. A cidade de Uberlândia, só de Uberlândia, tem 34 atacarejos, cidade de 750 mil habitantes. É muito atacarejo, é muita oferta para o cliente comprar. Tem muitos supermercados. Nós fizemos um mapeamento do Uberlândia, só Uberlândia nós temos aqui 145 supermercados com atacarejo, é muita coisa. Então, assim, o espaço para crescer fica meio que. Você tem que ficar meio que garimpando em alguns lugares, oportunidades aí de entender, mas tem com o nosso formato. Quando a gente trabalha com esse formato de loja de vizinhança, quando a gente fala vizinhança, por que eu falo vizinhança? Porque eu tenho que entender bem o bairro aqui. Qual que é o meu principal range do bairro?
Às vezes as pessoas falam, meu concorrente do bairro é o supermercado tal, o atacarejo tal, não. Meu principal concorrente é o vizinho também. É o cara do pequeno açougue. É o pequeno sacolão que é meu concorrente. É o pequeno. Entendeu? Porque esses caras também, e eles são bons pra caramba. E o cara que é o pequeno sacolão, é a família que trabalha. Primeiro que já tem de melhor que eu. Ao menos você fica como é que é, hein? Então, o cara que tem um açougue ali pequeno no bairro, é o dono que tá lá. Ele vai entender melhor que nós esses, né? Porque nós, você tá ali, mas gente, tudo mais. Então, essa concorrência acaba sendo com os pequenos ali do bairro. Mas assim, a nossa diferenciação está no quê? Tá de ofertar um pouco mais de surtimento, em vez de o cara que só porque o mercado, quando o cara só tem um açougue, só tem uma padaria, esse giro que o cliente faz para comprar, se eu conseguir, quando eu sou vizinho, né? Supermarket sou vizinho. Para mim ser o vizinho, escolhido pelo meu vizinho, que é o nosso cliente, eu tenho que ter a melhor padaria do bairro. Eu tenho que fazer ela comprar pão de mim. Eu tenho que ter o melhor Sony. Eu tenho que fazer o cara lá, você comprar o bife todo dia, no dia a dia lá. Que, cara, na boa, ninguém congela carne. Poucas pessoas fazem isso. Que, tem que ter o hortifruti de alta qualidade. Para fazer com que meu vizinho, o cara, faça tudo num lugar só. Então, hoje, os penicílios para nós é muito importante. É a nossa principal categoria, né? Nossos principais departamentos, que representam 60% do nosso negócio, que é o açougue, a padaria, o hortifruti, esses setores são muito importantes para nós, que é onde que delícia. Você pega um produto mais importante no supermercado que é o francês, não existe. É o único produto do supermercado, se for bom, leva o cliente 3 vezes por dia. Nada tem esse poder de atração. Nossa, e muitas pessoas não pagam a mim para ele. Por quê? O cara vai de manhã, come o pão da manhã. Vai da tarde e à noite. E ele nunca compra seu pão. E com outro não tem esse poder, nada tem isso. Então é um produto extremamente estratégico para o supermercado de bairro, para o supermercado. Então, entendeu? Então, Todas as suas lojas têm o pão francês. E a qualidade, tem Qualidade, da boa qualidade. Então são fatores importantes, cara, que você vai criando, por exemplo, a referência nesses departamentos que cria de grande diferenciação dos grandes players. Agora, às vezes os caras vão lá no açaí, num atacarejo, por exemplo, faz sua compra lá. Mas no dia a dia, tá comprando de nós lá, comprando. O ticket médio do pequeno varejo, do vizinhança é baixo. Mas a cesta média também é pequena, de 6, 7 itens. Mas a frequência é muito maior. Você tá todo de minha loja. Porque isso, tá lá. De manhã você não vai, sua esposa vai. Sua esposa não vai, sua empregada vai. Acabou o sabão, ele abarrou, não sei o quê. Acabou o negócio. Então a frequência é muito maior, né? Então, isso faz com que realmente essa questão, os dois segmentos que mais crescem no Brasil, né? É o atacarejo, né? E a questão do supermercado de insetos. Esses dois segmentos do Bahia Natal que mais cresce e ainda tem muito mercado para se dedicar. São quantos atacarejos hoje, Bernardes? 34, só Bernardes. 34. Hoje, 34. Quando começaram a vir esses atacarejos para cá, você viu eles como concorrentes, são de fato concorrentes hoje da rede Supermax, e parte da estratégia que você adotou de expansão tem a ver com a vinda dos atacarejos ou não? Hoje o Supermax ele não concorre com o atacarejo exatamente por ser uma loja de vizinhança, diferentemente do atacadista, por exemplo, atacarejo. Ah, sim. Quando começou a feira do atacarejo, todo mundo ficou mesmo, né? Realmente, porque na verdade o atacarejo tipo uma proposta, né? Porque o atacarejo não tem serviço. Então, por exemplo, você vai no atacarejo e não tem açougue. Então, você viu que o açaí abriu? O açougue é bom, mas você vai lá, por exemplo, não tem uma padaria. Você vai lá, por exemplo, pode fruta terceirizado. Você vai lá, por exemplo, ele não dá sacolinha. Ele não dá sacolinha. Você vai lá para conversar do gerente, você não acha ninguém lá para conversar. Ele não tem funcionário, porque a maioria é terceirizado. Então não tem serviço. Às vezes esse serviço você consegue levar pelo preço algumas coisas. Então aí o custo operacional do atacarejo é muito melhor que o do varejo, em função disso. Porque onde você
tem serviço, aí gera mais mão de obra. A geração de mão de obra, o custo fixo é muito maior. Muito maior, né, cara? Pois é, o custo fixo daí de em torno de 20% a 22% do supermercado atacarejo, eles falam em torno de, isso aí, 12%, 13%, 14%. Então, a diferença é muito grande aí. Eles têm uma margem. E hoje, por exemplo, hoje com a quantidade de lojas que nós temos, com centros, hoje já nós conseguimos ser bem mais competitivos. Competitivo de preço. Nós temos dos caras também, meu amigo. Feitamos aí com algumas categorias que assinamos e nessa linha de commodities, somos bem competitivos. Hoje tem as ferramentas, né, que já nos proporciona a questão desse Catec, por exemplo, a ferramenta que você proporciona você visualizar preço de concorrente de mercado. E outra coisa, né, o cliente não está errado, ele está certo, ele quer tudo, ele quer um negócio perto da sua casa, ele quer qualidade, ele quer atendimento e quer preço. Então, é o papel do cliente. Então, nós também entendemos que o cliente é cada dia mais exigente. E estamos preparados para isso, tanto abrir também, não fica atrás, não. Ô, Milson, bom demais. São 30 aí? 33 lojas. 33 lojas de atacarejo, mas Não, desculpa, 34 atacarejos. 34 atacarejos, mais 26 lojas de Supermax e mais tantas outras redes, né, que tem aqui em Uberlândia. São quantos supermercados? Deixa eu falar. 145 lojas, 10 supermercados e atacarejo de Uberlândia. 145 lojas. Eu estou falando sem falar aqui que pequeno. Estou falando só os supermercados, às vezes com 3, 5 mercados pacientes. Entendi. Se hoje, por exemplo, o Milson não fosse do segmento supermercado, se ele fosse um empreendedor, mas em outra área, mas com o conhecimento que você tem hoje, conhecendo o mercado, na verdade, como você conhece hoje, você arriscaria começar uma loja hoje nesse segmento que é verdade? Nós vemos aqui, né, hoje, assim, vários empresários começando ainda, né? Eu acho que a oportunidade tem para todo mundo, né? As pessoas hoje enxergam assim, não é só o supermercado ter competitivo. Hoje todo segmento, assim, como você vai mexer em restaurante, tem restaurante demais. Você vai mexer padaria, tem padaria demais. Tudo tem demais. Então, eu acredito que se a pessoa mesmo tiver a sua estratégia definida, seu estudo, hoje que vale a pena, às vezes hoje tem mais, assim, hoje as pessoas são mais orientadas, né? Hoje tem mais tem mais informação mais fácil, tem mais assessoria, que pode dar uma assessoria, pode através de um treinamento, qualquer coisa. Então, aí são vários, KTC vai, tem muita coisa. Mas, assim, tantos consultor do varejo para te orientar melhor, você fazer um formato diferente, ali dá certo, ali não dá certo, para errar menos. Mas é porque que tem ainda mercado, o pessoal pode acreditar. E tem muita gente na cena ainda da primeira loja, né, que começou como eu comecei lá atrás, aí há 40 anos lá atrás, que está começando hoje também. Começando do pequeno sacolão não pega e para, do pegue e para, do pequeno negócio. Eu acho que não para, sabe? Eu acho que isso é que faz o negócio aquecer e faz desenvolver o empreendedor, né? Essa roda de estar sempre gerando também. São as pessoas sempre passando grandes empreendedores, aquela pessoa que tem seu sonho e que acreditar, porque na verdade, cara, tem que ter o sonho, né? Seguir o seu sonho. O empreendedor é o eterno sóbrio. E a pessoa trabalhando, acreditando no seu sonho, é que ela vai acontecer com certeza. Muito bom mesmo. Nós atendemos muitos supermercados aqui, na região toda, com contabilidade. E é muito comum, às vezes, a gente fazer uma reunião com um outro supermercado fora de Uberlândia, e aí eles perguntam para a gente assim, de onde vocês são? E a gente fala, sou do Uberlândia. Ah, rede Supermax, vocês conhecem? Eu conheço, lá da minha cidade. Aí a pessoa vem pra gente e fala assim, cara, como que aquele cara consegue ter 34 lojas e tomar conta de todas essas lojas? Se vocês descobrirem, tiver oportunidade, me conta. E aí, bater esse papo com você aqui, eu consigo enxergar de uma maneira bem clara o motivo de você ter as 34 lojas hoje, que é uma gestão profissionalizada. Então, aproveitando a oportunidade, que conselho você daria para esse dono de supermercado que ele está lá das 7 da manhã, às vezes até às 10 da noite, a loja fecha, ele ainda fica lá, e ele tem esse sonho de poder expandir, talvez, quem sabe, virar um Supermax da vida. Qual é o conselho você daria para esse empreendedor?
Não, primeiro é o seguinte, eu acho que é que acreditar que pode crescer, lógico, tô dependendo mesmo, né? Achar e acreditar nas pessoas. O pessoal fala sempre isso, cara. A gente só cresce com boas parcerias, né? São os parceiros estratégicos, com pessoas voltando junto. Se a gente acredita nesse pilar das pessoas, dos parceiros, já vamos crescer. E geralmente quando a gente está por baixo do guarda-chuva, você não consegue enxergar. Você fica meio líquido, então começa a enxergar de cima para baixo o negócio. Entendeu? Às vezes a pessoa está muito no operacional ali e acaba que o cara é comprador, o cara é açougueiro, o cara tá limpando loja, o acaba sendo nada, entendeu? E tá sempre alguém por trás dele lá, o concorrente, estrategicamente fazendo algumas coisas diferentes, mas a correria dele é tão grande que acaba sobrando tempo de pensar estrategicamente. Eu sou presidente do grupo, né? Mas assim, eu sou mais na parte estratégica da empresa, eu fico com conta de pensar, de viajar, enxergar oportunidade, buscar novos negócios, novas parcerias, né? O Supermax também, hoje, como nós representamos aqui no Itaúco Mineiro, a rede chama Hipervalor, é uma central de negócios que o Supermax participa, juntamente com mais 6 lojas do estado de Minas Gerais. Essas reis montou essa associação de compras, hoje chama Hipervalor, e já são 140 lojas mais ou menos. São redes Superluna, no Central do Horizonte, Casa Rena, são supermercados consolidados igual nós, que o faturamento OPAS, junto com a nossa rede, faturamento de Cibubi, importamos mercadoria, fazemos marcas próprias, fazendo benchmark por várias redes do Brasil. Então, essas questões de você buscar relacionamento, buscar novas parcerias, por isso que eu falo, tem que sair de fora para buscar novos conhecimentos. Então, quando você sai e começa a enxergar o negócio com outro negócio, o supermercado ele tem condição de melhorar. Porque isso acontece também, muitas das vezes, como é foco, tudo é foco. O cara tem um supermercado, ele vai comprar uma fazenda. O cara tem um supermercado, começa a dar foco na fazenda e esquece o supermercado. Já tive outros negócios, assim, como empreendedor. Fui tentar restaurante, não deu certo. Era um conceito foda, viu? Chamava Chicago 30. Era para criar até a franquia. Muito legal o conceito de... É um projeto gastronômico, de projeto gangster. A logomarca, Chicago tinha da época dos gangsters. Era um negócio temático, sabe? Um bairro temático. Legal. Aí fui tentar parceria com essa TVC, lojas de telefonia, fui tentar mexer com indústrias de linguiça. Cara do céu, nada deu certo. Hoje, graças a Deus, não mexo com mais nada. Eu vou explicar porque nós temos mania de achar que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Assim. Cara do céu, outra coisa, qualquer negocinho que você parar para enxergar as oportunidades dentro do seu próprio negócio, dá muito mais dinheiro que outro negócio que você for caçar a cabeça. Porque, na verdade, cara, o melhor negócio é o que você sabe mexer. Esse é o melhor negócio. E esse negócio, a gente não mexe direito, não sabe mexer ainda. Eu estou falando que eu estou em 40 anos de varejo, cara, todo dia tem oportunidade para mim ganhar dinheiro, melhorar. Melhora uma perda, melhora o contrato com o fornecedor, reduz um custo dali, aperta dali, abre um outro negócio, vai dentro desse negócio. Quando a gente começa a diversificar, você perde o foco, você perde força, entendeu? Você perde a energia daquele negócio. Quando você começa, você vai tirando foco, mexendo em tanta coisa, vamos mexer isso. É fazenda, é indústria, não sei o quê. Você faz muita coisa, mas não faz nada bem feito. Você faz um pouquinho de cada. Aí você não tira especialista, entendeu? Porque está tirando força. Você fica tirando a energia sua que você podia estar dando foco para jeito das coisas. Então, uma das coisas assim que eu aprendi muito também na vida, né? É dar foco no meu negócio. Eu vivo meu negócio, eu amo o que eu faço, eu gosto, é um negócio que eu sou apaixonado. Eu ando muito nas lojas, eu sou muito operacional, mesmo você tendo as pessoas, né? De carro, gestão, supervisor, de gerente, tem tudo isso, mas eu gosto muito aí de andar na loja. Eu gosto de um depósito, da trabalhização, das câmaras frias, como é que elas são. Entro dentro da cama fria, vou lá ver se de quebra. Eu vou conversando do meu jeitinho, converso com as pessoas, respeitando as pessoas, olhando o layout, olhando loja, rompo tudo de mercadoria. Eu viro o meu negócio. Entendeu? Então, tem que viver esse negócio. Claro. Ali é a minha galinha de ouro, pô. Ali que eu vivo ali. Ali que sustenta a minha família, ali que eu dou por de sustentar mais 2.500 pessoas diretas ali. Você tem que cuidar bem desse negócio, né? Com certeza.
É isso. E hoje o Milson virou influenciador, né? Da própria marca, né? E eu não tenho uma gazeta do seu Instagram lá. Como que começou isso? Cara, isso aí é uma brincadeira mesmo. Eu sou nada de especialista nesse tipo de coisa. Eu faço é piadinha porque eu gosto de brincar mesmo, porque a minha vida é muito assim, eu ando brincando e eu arrumo um personagemzinho, vou lá e faço alguma coisinha e dá um idotezinho, mas nada assim de compromisso, não, sabe? Eu não quero me envolver muito nessa coisa, me expor demais também, porque eu acho que tira energia. Eu tenho essas pessoas especializadas nisso, mas assim, de vez em quando a gente posta alguma coisa e brinda e tal, mas assim mesmo para curtir mesmo. Milson, e hoje, mesmo tendo uma administração profissional, você profissionalizou toda a administração do seu negócio, você considera que hoje ainda a rede, o negócio, ela tem a cara do Milson? Tá tendo, tá tendo. Tem muita minha cara hoje, cara, assim. Eu participo diretamente do conceito da loja, da proposta da loja, da comunicação, a parte de liderança, principalmente, porque a gente tem que ser meio que também, esse cara, as pessoas de baixo tem que inspirar em alguém. Tem que eu vou olhar aqui, se a pessoa realmente eu me inspiro nela, tá? A pessoa que eu vou olhar com ela como assim, no sentido assim, que é um líder, que eu posso seguir no sentido assim, como um cara honesto, um cara trabalhador, um cara sério, um cara que respeita as pessoas, entendeu? Esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que é mais por esse caminho, entendeu? Acho que tem essas oportunidades, né? A gente, o pessoal me enxerga dessa forma, graças a Deus, a gente tá sempre, como a gente está no mesmo bar, os caras tá vindo carregar a caixa lá, vou lá na loja agora, sai daqui, vou para os pais inaugurar, senão que vem. Vou até lá, poder ir lá, participando junto com a loja. Então, quando a gente participa junto, a equipe, isso tem um valor também. Com certeza. Isso tem um valor, sabe? Acho que eu penso comigo. Se a gente tá no mesmo barco, cara, não vou dizer isso, cara. Não vou fazer que eu quero trabalhar lá sozinho, não. Se eu tô lá, vou ajudar. E eu ajudo mesmo. E esse aí, meus irmãos, também é assim. E tem pessoas que estão com você até hoje, desde o início. Tem pessoa que tá com 30 anos, 35 anos, 25 anos, graças a Deus. A gente hoje, cara, não é só busca lá fora, onde a gente não tem conseguido de ter. Nós temos um programa muito importante na empresa, cara, essa questão da promoção de colaboradores. A gente precisa de um subgerente. Fazemos o processo seletivo interno, não externo. Quem que vai crescer? Quem que vai subir? Então, cara, nosso gerente hoje tudo é feito em casa. Isso valoriza as pessoas. A respeito da perspectiva de crescimento da equipe. O cara que foi açougueiro, o cara tá fazendo treinamento para ser gerente. O cara que é pacoteiro hoje é comprador. E acontece muito, né? Muito. Só busco lá fora onde não tem. Maioria de cargos gerenciais. Nós somos todos feitos em casa. Enquanto a empresa cresce, quando o cara cresce junto, isso tem valorização. Com certeza. Cara, opa, aí que é oportunidade de ganho, vai ter oportunidade para crescer. Vai ter oportunidade de melhorar de renda, melhorar de vida. Quando o cara sai de 2 mil para ganhar 7 mil, 6 mil, opa, ali é meu lugar, velho. Tá bem, tu já conhece. Tem empresa que respeita as pessoas. Conversou, rola tudo as suas obrigações e dias, que é da nossa responsabilidade, entendeu? Que são, né, sentido assim, é nossa obrigação, mas fazer tudo em dia. O cara tá lá, e como nós temos hoje um trabalho de gestão de pessoas muito forte, muito bom. Temos um centro de treinamento de funcionários, de treinar as pessoas, só por isso, um RH muito ativo, muito ativo, muito proativo, de buscar desenvolver talentos. Agora, quando a gente fechar, deixa uma mensagem, mas antes me diz uma coisa. Qual foi o maior desafio que você acha que você enfrentou durante toda essa jornada sua? E um conselho para quem está começando hoje, às vezes até no seu próprio segmento. Sim, deixou uma mensagem para a gente. Eu acho que o desafio meu, assim, bom para cada um, né? E que é empresário, para empreendedor. E desafio hoje, cara, é você fazer um negócio planejado, organizado, não tropeçar, tropeçar para você tropeçar, para você aprender. O tropeço é importante, como eu falei lá atrás, né? Só assim para você dar a oportunidade para você melhorar. E eu já tive essas dificuldades todas para eu coletei aqui, né? Mas nunca desisti, fui resiliente nos meus negócios, onde dando medo com toda dificuldade, e eu acreditei que poderia vencer. E eu, com minha equipe, com minha família, todas as pessoas que comigo, me ajudando, e eu correndo atrás, né? Tem que correr atrás. O ditado é dito, quem quer, corre atrás. Quem quer,
tenho que brigar e tenho que correr. Não adianta eu querer, mas as pessoas querer, sempre eu não vou correr atrás, entendeu? A gente tem que correr atrás, cara. Nossos objetivos, nossos sonhos, né? Então é vocês acreditar no sonho de vocês, tudo é possível, né? É um mercado competitivo. É você ter um projeto, um projeto de vida, um projeto de trabalho, um projeto do seu negócio. Tem que ter o começo, o meio, né? E seguir pra frente. Nossa, beleza, gente? Nilson, muito obrigado por ter aceitado o convite, por compartilhar tanto conteúdo de valor pra gente. E eu aprendi muito. Legal, Obrigado pelo carinho. obrigado pelo convite. Só um abraço. Um abraço a todos. Obrigado.